Fala, Dev, meu nome é Diego Fernandes. Eu sou o Guilherme Pelizete. E eu sou o Igor Ribeiro. Meu nome é João Pedro Schmitz. Mike Brito na área. Cara, eu acho que pra começar, a melhor coisa é já respondendo aí, introduzindo pra galera o que é o GraphQL, que problemas que ele veio resolver. E o que é o REST, pra quem não sabe. O que é... Quem não vai saber. Tem vídeo do Maicon. Vamos lá, Maicon, vamos lá. Começa a chegar um momento, né, e hoje onde o cenário que as nossas aplicações estão, principalmente desde aplicações web, mobile, que a gente tem um back-end e tem muitos clientes consumindo aquele back-end. Por exemplo, só hoje no Skylab, a gente tem um único back-end, né, e temos 4 clientes. Então a gente tem o aplicativo mobile, o aplicativo que o aluno acessa, o nosso back-office, que é a parte do admin, né, para cadastrar tudo, e tem um outro cliente que a gente está criando agora, que é uma área de experts, que vai surgir mais para frente, que não vem ao caso agora. Mas, então, a gente está tendo um back-end e 4 front-ends. Nesses 4 clientes, a gente tem maneiras diferentes de consumir os dados que estão vindo lá do nosso back-end. Então, pensa assim, vamos seguir o modelo REST mais padrão. Eu tenho lá o controller de usuários, que ele faz uma listagem de usuários. Para o admin, esses usuários, eles precisam vir de uma forma. Para o cliente, talvez esses usuários não precisam vir com os dados de endereço, vamos supor assim. Então, o REST, ele começa a sofrer com alguns problemas que a gente chama tanto overfetching, que ele traz, às vezes, informações demais para rotas que não precisam tudo aquilo, porque ele precisa suprir necessidades em outros endpoints. Então, lá para o meu cliente, eu tenho uma rota que retorna os dados do usuário, junto ele faz um eager loading, ele faz um relacionamento e retorna os endereços dele, ele retorna junto do usuário, se ele tem integração com o Discord, então ele faz 3 carries no banco. Aí tem um outro momento que eu preciso fazer uma outra listagem de usuários, e eu penso, vou criar mais uma rota para essa outra listagem de usuários, meio que vou ter que duplicar o funcionamento, ou eu utilizo aquela mesmo que ela esteja fazendo mais carries, vamos dizer, no banco, mais processamento. Geralmente as pessoas utilizam a mesma. E aí, porque pensar em criar uma nova rota só para tratar um caso específico, sei lá, no mobile, começa a perder o sentido, porque tu tem, sei lá, 4 clientes, daqui a pouco esses 4 clientes precisam consumir essas informações de forma diferente. Tu vai ter 4 rotas? Cara, não tem muito como fugir do problema de overfetching, que é o que eu falei. De, por exemplo, vai chegar um momento que a tua API ou ela vai trazer informações demais do que tu realmente precisa, ou vai chegar um momento que a tua API vai trazer informações de menos e tu vai ter que fazer 2 ou 3 requisições da API para conseguir tratar esses casos. Né? Então, tu poderia pensar, não, Diego, eu deixo a rota bem enxuta para ela retornar só dados de usuários. E aí eu vou e faço outra requisição para retornar os endereços deles e depois eu relaciono no front. Então, tu está fazendo 2 requisições. Então, tu sofre com outro problema, que é o underfetching, ou seja, tu está trazendo poucas informações da API e tu vai ter que criar requisições a mais para conseguir suprir essa necessidade. Então, começou a se olhar esse cenário, e principalmente dentro do Facebook, né? Principalmente quando eles... hoje o Facebook, né? Tanto que a nova versão ela é totalmente construída em cima de GraphQL, Relay, basicamente, a gente pode falar mais sobre isso mais pra frente, mas esse problema eu acho que é um dos principais, assim. Né? Então, o principal problema que o GraphQL vem a resolver em cima do REST é essa parte de entregar para o front-end exatamente o que ele precisa. Cara, existem muitos outros problemas que ele resolve, mas eu acho que para quem está começando em GraphQL, esse é o mais fácil de entender. Então, a gente precisa uma paginação. No mobile, a gente quer retornar 10 itens por lista. E no web, a gente quer retornar 20. Então, a gente está passando responsabilidade para o front-end escolher como ele quer os dados. Se ele quer com paginação, se ele quer com filtro, se ele quer 20 itens por página, 10 por página, se ele quer que venha algum relacionamento do usuário, então é o front que escolhe. O back-end só fala tudo o que o front tem direito, que a gente chama de esquema. Então ele fala, tu tem direito a consumir tudo isso aqui no meu back-end. Agora decide aí como tu vai consumir. Então o front-end decide como ele vai obter essas informações do nosso back-end. E aí tem, claro, vários outros benefícios. A gente tem uma rota só, a gente consegue criar o esquema dá para ser utilizado para fazer migrations automáticas. Cara, dá para falar um monte de coisa aqui sobre o GraphQL. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. O GraphQL não é um banco de dados. O GraphQL, o pessoal fala, posso usar GraphQL com Mongo?
Cara, o GraphQL não é o banco de dados. O que é o GraphQL? Pra gente... eu acho que eu tenho que falar isso. O GraphQL, ele é só um conjunto de normas, novamente, de como a comunicação entre o front-end e o back-end deve acontecer. Perfeito. Posso usar GraphQL fazendo uma requisição com Axios? Pode. Posso usar uma GraphQL fazer uma requisição com Fetch API, com Ajax do jQuery? Pode, né? A única... O que muda, basicamente, é o que você vai enviar no corpo da requisição, né? É ali que tem as normas dele. É basicamente uma sintaxe como se fosse um objeto do JavaScript, assim. E lá no back-end, claro, tu também vai ter que estar adaptado para pegar essas informações e retornar. Claro que aí existem, vamos dizer assim, frameworks, né? Bibliotecas para ajudar nesse desenvolvimento e tornar isso mais fácil. Que daí tem o Apollo, o Relay, a gente pode falar sobre isso mais para frente. Mas... Então, como eu estava falando, o GraphQL ele é dividido em Carry, Mutation e Subscription. Então, a Subscription tu se inscreve, por exemplo, para receber uma alteração. Então, toda vez que tu cria uma Subscription no front-end, ele envia aquilo, mas ele não fecha a conexão. Ele fica esperando receber mais resultados, vamos dizer assim, né? E a Carry e a Mutation, ela envia e já retorna o resultado. Então, a Carry a gente pode pensar no método GET, né? E o mutation é toda vez que é um post, um put ou um delete, ele funciona dessa forma. Mas é basicamente isso, ele é dividido nesse formato. A gente consegue fazer algumas comparações, mas como eu falei, o GraphQL ele não tem rotas, né? Ele tem lá o esquema dele, que é como se fosse a documentação do que o back-end tem de informações. E baseado no que o back-end tem de informações, o front pode consumir aquilo do jeito que ele quiser. Então não tem rotas pré-definidas. Se tu consumir isso, vai retornar isso. Não, é o front que decide. Eu quero os usuários. Dos usuários eu quero o ID deles, o nome, o e-mail. Eu quero também os endereços dele. E desses endereços eu quero a rua, o CEP e o número. Então é o front que está decidindo. Né? Não é uma rota, por exemplo, usuários. E aí o back-end retorna tudo e o front decide o que ele vai usar. Então começa a... Por isso que eu falei, a responsabilidade ela começa a passar um pouco mais para o front-end e menos para o back-end. Né? Isso está se tornando cada vez mais comum. Por quê? Quem que deveria ser o dono dos dados da nossa informação? Quem deveria ser o dono de como os dados são transmitidos, né, entre front-end e back-end? Será que é o back-end mesmo? Que como a gente sempre fez com REST? Ou será que é o front-end? Porque ele que vai mostrar esses dados na interface. Faz muito mais sentido. Eu acho que faz muito mais sentido, né? Mas, assim, como eu falei, não é um negócio assim, beleza, assisti o podcast do Diego sobre o GraphQL, vou parar todos os meus estudos e vou sair estudando. Porque não é assim, eu até falo muito pro João Pedro, calma, cara, tu se empolga muitas vezes com algumas coisas. Eu me empolgo. Isso eu falo porque eu cometi muito esse erro lá na época, porque, assim, sempre surgem essas tecnologias que prometem, vamos dizer assim, eu vou te entregar aí o céu em 7 dias. E, cara, a gente tem que cuidar. A gente, como programador, a gente tem que saber analisar, dar uma olhada, estudar, é legal, mas voltar um pouco, às vezes, para a realidade e saber, beleza, mas eu preciso fazer isso aqui, seguir nesse fluxo, né? Porque, como eu falei, cara, o GraphQL ele tá em constante evolução. Se tu quiser estudar mesmo GraphQL, tu vai ter que estar todo dia estudando. E aí, se tu vai precisar estudar outras coisas junto, cara, vai atrapalhar um pouco. Então, assim, minha opinião, comece a estudar GraphQL agora, cara, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha só como funciona, ou por esse podcast também já dá para entender um pouco, e o resto fica só acompanhando. Não sai assim, já trocando todas as aplicações para GraphQL. Vai acompanhando, né? Daqui mais ou menos, eu acho que assim, não deve demorar muito, assim, no máximo 1 ano, eu acho que já vai estar muito maduro, assim, pra gente começar a realmente falar sobre isso mesmo, aplicar, botar, assim, cada vez mais vídeos no YouTube e tal. Então, assim, eu acho que ainda falta um pouquinho de maturidade nesse caso. Não é porque o GraphQL passa a existir que o REST morre. Inclusive, 80%, eu diria, se não mais, do mercado nem toca em GraphQL, né? Nem a maioria das aplicações não estão em GraphQL. Então, para quem vai estudar agora, vou sair estudando GraphQL ao invés de estudar REST? Não, tá totalmente errado. Começa no REST e vai pro Exatamente. Tu começa no REST, daqui a pouco tu tá se sentindo confiante, vai lá e estuda GraphQL. Não faz sentido nenhum, porque tu vai chegar no mercado, vai falar, vamos implementar GraphQL aqui, a empresa fala, não, nosso software tá operando há 4 anos com REST. Tu acha que a gente vai trocar de GraphQL pra noite pro dia? Mas GraphQL é bem melhor. Beleza, jovem, mas o mercado não funciona assim, né? Não é porque eu acho que é bem melhor que vai simplesmente funcionar. Então, assim, eu acho que GraphQL é muito massa. Só que a gente tem que acalmar os ânimos um pouco, né? Não e é um dos grandes motivos de por que a Rocket City não sai enfiando GraphQL em todo tipo de conteúdo. Porque, cara, é muito massa. É muito massa. É massa de trabalhar? Porra, é massa.
Tu vai desenvolver a parada, te dá assim, nossa, cara, aquela sensação de, nossa, como é que isso aqui tá funcionando, tá muito massa, assim. Mas, cara, a gente tem que sempre botar lado a lado, né? Realidade com empolgação, assim. Então, eu acho que vale muito mais a pena tu deixar um tempo para as empresas testarem o GraphQL, né? Tu que quer estudar, por exemplo, GraphQL. Deixar as empresas maiores testarem, decidirem o que tá funcionando, criarem uma opinião, uma maturidade, e aí depois tu vai lá e já começa estudando do jeito certo, né? Porque eu acho que, assim, desde que eu comecei a estudar GraphQL, todas as aplicações que eu desenvolvi até agora, eu desenvolvi de um jeito diferente. Então, é toda vez uma coisa nova que tem que ser aprendida. É legal estudar? É. Mas a gente cai naquele problema do foco, né? Tu poderia estar investindo teus estudos em algo que tu sabe que tu vai aplicar no mercado e já vai conseguir tirar proveito disso, né? Ah, não que o GraphQL não tenha mercado. Tem mercado. Mas assim, querer comparar, por exemplo, a grande maioria das vagas não vão ser voltadas para isso, né? Ah, Diego, mas as melhores vagas vão ser voltadas para GraphQL. Não concordo. Esse melhores vagas aí, tem muita coisa que a gente pode botar na mesa. Mas afinal de contas, Sequelize é bom mesmo? Cara, Sequelize pra mim é tipo, vou usar porque não tem outro muito melhor. Eu não vou dizer que o Sequelize é tipo o melhor ORM, mas dentro do Node, tipo, comparando não só número de funcionalidades, mas também comunidade, eu acho que hoje é a melhor opção que existe. Não acho que é o melhor ORM. Eu acho que isso se deve a algumas coisas, assim. A primeira é porque eu já testei acho que todos os ORMs de Node. Eu já testei Objection, já testei, cara, todos os ORMs possíveis. E todos eles têm um ponto que não agrada, assim. Tipo, o Objection, por exemplo, ele não me agradou muito na questão de mapeamento de relacionamento. É uma coisa que, tipo, não me deixou muito feliz. O Sequelize, já, o relacionamento, ele é muito igual ao Active Record. E aí me lembra muito o Lucid, me lembra muito o Eloquent que a gente tem lá no Laravel, né, do Rails e tudo mais. Então, essa parte eu gostei muito. Mas no Sequelize não me agrada muito a construção de carries. Eu acho que ela fica, aqueles includes que a gente tem, tipo, por mais que ele é legível a construção da carry, ela é muito limitada. Sempre que tu precisar fazer uma coisinha um pouquinho a mais, cara, já é um parto, assim, pra fazer. Eu acho meio difícil. Então, assim, por mim hoje, eu acho que quem tá desenvolvendo um projeto com Express, eu ainda acho o Sequelize a opção mais palpável, mas se eu pudesse escolher entre o Sequelize ou utilizar o Lucid, por exemplo, do Adonis, em forma standalone, eu optaria por utilizar o Lucid, que eu acho que ele a API dele é muito mais amigável, vamos dizer assim. Cara, eu tô acostumado com Active Record e eu acho que é um dos melhores modelos para trabalhar com ORM. Então, eu acho que, com certeza, o Lucid, assim, ele bateria o Sequelize tranquilo. Então, tipo, eu acho, assim, que o Sequelize, cara, como ele virou o ORM mainframe, assim, do Node, que todo mundo tá ali em cima, tem muita opinião dividida vindo em cima dele. E, cara, eu acho que eles não se decidiram qual caminho que é o que eles vão percorrer. Se é ser um ORM full Active Record ou se é ser um ORM com a cara deles e mantido por eles, assim. Eu acho que eles aceitam, diferente do Adonis que a gente conversou no outro podcast, eles aceitam de tudo um pouco. E não fixam a linha, vamos dizer assim, aonde que eles querem chegar com o ORM. Acho que o desenvolvedor, ele vai cada vez menos gostando de ORM. Eu acho que a tendência é assim, tu aprende SQL, e aí tu gosta no começo, daqui a pouco tu odeia SQL, porque é muito complexo de fazer as coisas. Aí tu descobre o que é ORM. Aí tu fica apaixonado porque tu não precisa mais escrever SQL. Aí o teu sistema começa a crescer e tu vai vendo que ORM não atende todos os casos e tu vai tentando buscar outra alternativa. Que eu acho que seria ou um carry builder, utilizar um Next da vida, ou escrever as carries na mão. Para sistemas mais complexos, como a gente tem aqui na Rocket City, a gente ainda faz várias carries na mão, porque, como eu falei, o ORM é limitado, a API do ORM é limitado. O ORM ele pode até fazer um raw, né, uma carry raw, mas na maioria das vezes eu não vejo muito sentido daí, porque passar isso por dentro do ORM, né, se for só para setar o nome da tabela, acho que dificilmente vai fazer sentido o ORM nesse caso. Eu acho que o ORM ele faz sentido na grande maioria dos projetos. Na grande maioria dos projetos comerciais, vamos dizer assim, porque a produtividade que tu ganha com ele satisfaz o limite que ele te dá. Então eu acho que para a grande maioria dos projetos, e eu já utilizei ORM assim muitos projetos, na maioria das vezes ele muito mais me ajudou do que atrapalhou, vamos dizer assim. Principalmente ORMs que são muito bem documentados, como por exemplo o Lucid da vida, que, cara, é fácil utilizar. Sim. Mas, assim, eu tô migrando para um pensamento cada vez mais
eu posso estar totalmente errado nisso que eu tô falando, mas que a comunidade talvez se divida um pouco entre utilizar o ORM e utilizar só Carry Builder, e não utilizar ORM. Utilizar só um Next da vida, por exemplo, facilitar o processo de criação de carry, mas deixar um pouco mais da responsabilidade pelo lado do desenvolvedor e menos mágica pelo ORM. Mas eu não acho, por exemplo, que isso vai acontecer de forma mágica e instantânea. Eu acho que é um processo, eu acho que baseado no que eu tô vendo da comunidade se comportando, principalmente Node, a gente talvez venha a ver uma transição, certo. assim. Isso é um negócio que ao longo da minha carreira eu percebo bastante. Principalmente essa parte de transição de começar com RM, ter tudo bonitinho, fica tudo perfeito, mas chega um ponto que o RM não te atende mais. E daí, nesses casos, tu acha interessante eu ver acontecer essa parte de deixar o que já tem, o que é simples, o que é básico no RM, e depois passar para a Carry How, ou acabar tirando tudo do RM e passar para um Carry Builder e já era. Eu acho que vale a pena manter o ORM e tentar migrar, vamos dizer assim, partes para utilização RAW e partes utilizando ORM. E em questão de migrations, o Sequelize contém migrations também, ele contém um CLI, né? Tu acha que ele atende bem o... As migrations do Sequelize, elas são boas, não dá pra dizer que são ruins, assim. Eu acho que o maior problema das migrations do Sequelize é elas não terem uma tipagem. Então é muito ruim, tu tem que ficar consultando a documentação toda hora para ficar sabendo quais tipos de campos tu pode usar, quais valores aqueles campos podem receber. E a mensagem de erro que acontece quando tu tem um problema na migration também é totalmente sem sentido. Ela não descreve nada. Então eu acho que esses são os problemas que eu mais vejo na galera do Bootcamp, nos alunos assim que vão utilizar as migrations. Mas assim, eu posso estar muito errado, espero que não. Mas eu acho que logo não existirão mais migrations do jeito que a gente existe. Eu espero que não existam. Porque eu acho que... Eu não sei se vocês já tiveram a graça de utilizar, por exemplo, o esquema de migrations do Prisma ou o esquema de migrations do Hasura ou qualquer outra ferramenta que... Já vi, mas eu nunca tive contato. Já vi. Assim. Assim, o que eu penso do esquema de migrations? Cara, as migrations, na minha opinião, elas deveriam ser meio que geradas automaticamente, baseado nas alterações que tu faz no teu esquema, que é, por exemplo, os teus models. Então, nos teus models, na minha opinião, deveria estar escrito toda a forma das tuas tabelas no banco de dados, né? Como que elas devem se comportar, os relacionamentos e tudo mais. E sempre que tu altera alguma coisa ali, a migration ela deveria ser gerada automaticamente. Então, minha opinião é isso. Isso, claro que não entra exatamente no que vocês me perguntaram na questão das migrations do Sequelize, mas eu acho que as migrations uma pedra no caminho de quem vai iniciar com RM, assim. Porque o cara que está acostumado a lidar com SQL Carry, o fluxo dele cria a tabela no banco de dados e vai fazendo carry em cima dela. Claro que eu concordo que esse fluxo, comparado com migrations, tipo, bem melhor. Tipo, não é que não faz sentido. Faz muito sentido ter migration. Mas eu acho que o jeito que ela hoje, ela atrapalha a produtividade e não ajuda o desenvolvedor. Parece que ela não é feita para desenvolvedor, assim. Aí tem aquela coisa também, né? Aquilo que você sabe e aquilo que você tem dificuldade. Às vezes, o que você sabe, o que você aprendeu, já não é tão fácil mais, tá difícil eu colocar esses montes de carry builder. E daí você vai para uma solução que é mais tranquila para você resolver o problema. Às vezes não tá tão despontado no mercado, mas naquele momento é ideal para você. Eu acho que cabe ao desenvolvedor analisar... Se você decidir fazer essas ponderações, talvez, é importante. Eu acho que o mais importante também é sempre discutir com o time e entender aonde que isso vai chegar, sabe? Não também tentar tomar a decisão sozinho Sim. Não, porque às vezes tem uma opinião diferente que fala, não, pô, mas isso aqui tu não conseguiu fazer, talvez utilizando dessa forma aqui, tu possa conseguir fazer, né? Então, acho que é um bom passo antes de pensar, não vou utilizar o RM para isso aqui, vou fazer uma raw carry. Porque na minha opinião, assim, a raw carry, ela é mais tendenciosa a dar problema de, tipo, quando tem um time inteiro trabalhando no projeto, assim. Porque é raw. Então, qualquer nome de coluna que tu altera, nome de tabela, claro, é difícil trocar? Mas a gente nunca sabe. O RM, ele já lida um pouco melhor com isso, né?
Mas claro que a gente tem testes para tudo isso hoje, então... O Adonis, cara, o principal motivo da gente utilizar foi produtividade. A gente precisava tirar o projeto do Skylab do papel o quanto antes, colocar no ar. A gente tinha turma logo entrando, então uma das coisas que a gente olhou foi produtividade. O outro foi, acho que é uma coisa que toda empresa também tem que utilizar, a facilidade também que os desenvolvedores tinham com essa tecnologia. E o terceiro, que na minha opinião foi decisivo, foi a opinião do Adonis. Foi já ter uma estrutura pronta. Porque quando tu tá com um projeto que tu precisa terminar ele rápido, vamos dizer assim, que tem 4 devs full stack trabalhando dentro deles, ou seja, não tem nenhum responsável totalmente, vamos dizer assim, pelo back-end, que todo mundo vai mexendo naquele código, cara, isso aí, a chance de virar um Frankenstein é tipo extremamente alta. É verdade. Eu lembro muito bem. Tu bota um código dentro do controller, aí outra pessoa vai lá, manda uma PR e fala, não, cara, a regra de negócio não pode estar no controller, eu separei isso aqui dentro de um service pattern. Ele cria muito atrito. Eu lembro muito bem no começo da aplicação Express, principalmente tu chegar numa parte muito funda, assim, da Express. Exatamente. E daí teve um dia, e cara, era difícil. Era difícil por causa desses conflitos, assim, que tinha direto. Melhor fazer assim, melhor fazer desse jeito. E a gente não chegava tão fácil numa convenção do que a gente queria utilizar. Então, você acaba prejudicando muito a nossa produtividade. Cara, chegou um dia... a gente é dia... programador, sabe? Se a gente não estiver passando a maior parte do tempo do nosso dia programando, produzindo código, não tá valendo a pena a stack que a gente escolheu, não tá valendo a pena a tecnologia. Exatamente. Que foi um dos motivos também da gente não ter utilizado TypeScript no desenvolvimento do Skylab. Isso a gente discutiu bastante lá no começo. Cara, o TypeScript tem todas essas vantagens. Cara, mas se não der produtividade pra gente... Fora, não existe, cara, não existe. Todo mundo achava lindo, assim, e vê os benefícios, só exatamente, que não tá funcionando. E eu acho que isso é pra qualquer coisa, cara. Tu vai escolher, ORM hoje não tem mais como deixar de utilizar. Cara, se ninguém tiver facilidade com ORM, tiver facilidade com SQL Carry, tem que utilizar SQL Carry, cara, não tem que utilizar ORM. E aí tu performa em cima disso. Eu acho que, assim, o time, na hora de escolher uma tecnologia, tem que olhar principalmente produtividade, que o time vai ter, ou seja, a facilidade que eles têm com essas tecnologias, né, e a produtividade, opinião, estrutura, né, conseguir escalar esse projeto. E aí eu acho que outra coisa que a gente olhou também é que a gente sabia que a gente ia estar criando um software monolito, né, a gente não ia separar isso em microserviços até então, a gente não tinha essa ideia, não tinha essa vontade, mas hoje, por exemplo, eu não vejo problema nenhum em a gente ir desagregando, vamos dizer assim, pedaços da aplicação que estão forçando demais o desempenho, ali, forçando demais o servidor, e fazer o Adonis se comunicar com esse serviço, né? A gente pode, como o Adonis continua sendo Node, a gente pode criar um provider no Adonis para, sei lá, para o RabbitMQ ou para o Kafka e sair comunicando o Adonis com esses nossos outros serviços, né? Então eu acho que uma das coisas mais importantes que o Adonis trouxe para a comunidade do Node foi opinião, porque a comunidade do Node ela é muito dividida. Todo mundo tem um framework diferente. Eu quero, não só a comunidade do Node, JavaScript em geral. Tu tá com algum problema numa lib, tu vai lá e cria uma lib nova. Sim. Tu nunca manda uma pull request, tu quer sempre resolver da tua forma. Tu acha que os outros não sabem resolver. E quem tem isso que faz muito bem, e o PHP tá indo pro mesmo lado, é o Ruby. Ruby, existe uma forma de resolver o mesmo problema. Dificilmente outra lib que vem para resolver o mesmo problema, que não é muito melhor que aquela anterior, ela nem cresce. O pessoal nem usa. Então, quando tu chega no Ruby, quais são os 2 frameworks que tu tem lá? Rails, e tu utiliza no máximo lá o outro que é o Sinatra, se eu não me engano, que é para aplicações bem menores, assim, como se fosse o Express do Node, né? Então eu acho que o Adonis, cara, ele é muito legal para time que precisa de opinião na estrutura. Então, por exemplo, quando a gente estava iniciando o nosso time de desenvolvimento, muita gente que, vamos dizer assim, não tinha conhecimentos tão profundos em Node, ou seja, cara, ia dar uma bagunça daqui a pouco se cada um fizesse de uma forma. Tu adicionava uma coisa, o outro falava, não, o controller não é legal dessa forma, não é legal ter job dessa forma, os arquivos deveriam estar em outro lugar. Quando a gente pega o Adonis, a gente fala, não, existe uma regra, existe uma lei. E aí a gente é obrigado a seguir aquilo lá. Claro que ele tem o seu, vamos dizer assim, os seus limites, né? Mas eu acho que para todo time que vai desenvolver uma aplicação monolítica, um time pequeno, vamos dizer assim, né, um monolito, a gente precisa trabalhar com opiniões. A gente precisa trabalhar com framework opinado. Eu acho que nesses casos, trabalhar com Express é praticamente, cara, jogar a produtividade fora, porque tu vai gastar muito mais tempo pensando na estrutura que tu tem que criar do que desenvolvendo em si. Então, quando tu já tem a estrutura e não precisa se preocupar com isso, é muito mais fácil tu ficar focado na produção do código, em realmente fazer a parada funcionar. Porque fica muito claro, se tu não colocou o código no controller, cara, não tem outro lugar para colocar.
Tu não é simplesmente criar um arquivo, importar ele e usar, né? Existe os dependency injection, então cada código tem o seu local. Eu acho que esse é o principal foco do Adonis e o porquê eu acho que vale a pena utilizar ele sim, principalmente em times pequenos com softwares monolitos, né? Mas a maioria das dependências, como por exemplo o Mongoose, até se tu quiser utilizar um SQLite da vida, tudo isso tu vai conseguir utilizar dentro do Adonis. Mas claro que na maioria das vezes tu sabe que é um pacote que talvez faça sentido e na maioria das vezes faz sentido tu expandir para um projeto separado, que às vezes tu pode compartilhar com outra pessoa, com outro projeto, na maioria das vezes vale a pena criar um provider, porque assim tu vai ter um pacote, vamos dizer assim, para todo e qualquer pra todo projeto. mundo que precisar, né? Utilizar. Exatamente. Então, como aqui na Rocket a gente não tem uma... Isso acontece muito, né? Aconteceu inclusive hoje, de tipo, cara, tu desenvolve uma feature e tu descobre que alguém em outro projeto, um outro dev, outro time, tava desenvolvendo tendo o mesmo problema, vamos dizer assim, né? Eu desenvolvi aquela parte do syntax highlight no React, aí eu cheguei e falei com o Luke e ele falou, cara, acabei de desenvolver isso e ele tinha desenvolvido de uma forma até melhor do que eu. E aí eu peguei e reaproveitei aquilo, mas eu gastei um tempo desnecessário, vamos dizer assim. Então, se a gente começa a criar essa cultura de tirar esses códigos, né, extrair esse código dentro de um pacote que a gente pode reutilizar isso, principalmente no back-end, que tem já essa sintaxe para isso, né, o React também tem componentes e tudo mais, mas se a gente começa a criar essa cultura de extrair para ser reutilizado, eu acho que é bem melhor, né, para a questão de escalabilidade dos projetos. Com certeza. E de forma bruta, existe diferença de performance entre o Adonis e o Express? Não. Até ainda acho que em alguns casos o Adonis é mais otimizado para lidar com requisições do que o Express. Por quê? Porque o Adonis, ele já, vamos dizer assim, ele já preparou as configurações para a gente lidar com vários problemas de performance. Quando a gente utiliza o Express, é a gente que cuida disso. Verdade. Então, se tu coloca, às vezes, um plugin a mais no Express, eu vou jogar aqui, esse módulo, esse middleware. Cara, daqui a pouco aumenta o pico de tempo de resposta e tu nem sabe de onde tá vindo. Exatamente. O Adonis não deixa tu fazer isso. Ele não deixa tu fazer uma cagada o suficiente para aumentar o teu pico de tempo de requisição. A não ser que tu vai lá e propositalmente mexa nos arquivos de configuração iniciais que ele te provê. Pô, daí existe a possibilidade. Pega um desenvolvedor mais novo que tá acostumado só com requisições HTTP, tu dá um socket I/O na mão dele, é um pouco meio... Pode ser pesado, né? Meio diferente, né? Não tá acostumado a lidar com aquilo. Né? Os desenvolvedores de hoje não estão muito acostumados a lidar com closers, né? Com callback e tudo mais. Quando tu bota o Adonis ali, a forma que ele resolve os WebSockets, eu acho que é uma forma tão bonita, assim, e fácil de se lidar, né? Tanto que ele cria tanto a parte do servidor e ele dá a parte do cliente. Então, tu pega o pacote do Adonis Client, né? Do WebSocket, joga no React Native e já tá integrado. Então, isso eu acho sensacional, é uma das coisas mais massas que eu acho que vem dentro do Adonis, que pra mim, se não viesse a parte do WebSocket junto, não se diferenciaria, por exemplo, de um Rails da vida, não se diferenciaria de um Laravel da vida, mas como vem essa parte de WebSockets muito bem definida, e claro que agora tem outras coisas surgindo, eu acho que é uma das coisas que mais faz o Adonis, assim, ser quem ele é. Ele também tem o pacote de autenticação com redes sociais, que, Alf, cara, é uma mão da massa que... Não tem nem... Não, nem esse fala. OAuth dele é muito massa. Sim, sim. Ele tem integração desde GitHub, Twitter, cara, já vem tudo pronto. Sim. E tu só é simplesmente botar o teu app ID, o key lá que tu tem e sair utilizando. Isso por um acaso... É como se fosse o Passport do Sim, Express exatamente. também, né? O jQuery era o JavaScript. A pessoa não trabalhava com JavaScript sem trabalhar com jQuery. Fazia umas pequenas coisas lá dentro com JavaScript, mas era jQuery praticamente para manipular o DOM exatamente, completamente. pra tudo, cara. Então não existia assim. As vagas, né, era pra quem soubesse jQuery, não era pra quem Exatamente. sabia JavaScript. E, cara, era... Não é? Mas, assim, ficava um códigozão também. Não existia muito esse negócio de... Não existia, na verdade, importação, né, de arquivo. Então, não importava um arquivo dentro do outro JavaScript. Não existia isso. Existiu, depois veio o carinha chamado Require.js, acho que foi. Require.js. Que foi pra conseguir AMD. Exatamente. Daí veio como... Cara, daí começou a vir como JS, começou a surgir esses esquemas de lidar com múltiplos arquivos e tal. Mas lá na época também era um arquivo só, ou no máximo tu dividia por funcionalidade, assim, né? Um banner.js tu importar. Daí ficava 10, 12 scripts no final do teu index.html lá pra importar tudo no final, assim. E aí começou depois, aí foi, né? Veio Grunt, Goop, aí tem build-up pra falar podcast, cara. E aí que vem essa questão, né? Voltando aí ao principal de tudo. Com tanta coisa moderna, com JavaScript evoluindo, CSS evoluindo, jQuery morreu?
Morreu, com certeza. Mas ele morreu, mas é tipo Mamonas Assassinas, assim, que morreu mundo... vangloriado, Okay, que, tipo, todo mundo fala bem, né? Assim, a pessoa que fala mal de Jay Carey hoje, os caras, assim, não... Tá cuspindo no prato que comeu. Exatamente, porque se não fosse o Jay Carey, a web não tava da maneira que ela tá hoje. Então a gente tem, tipo, long live Jay Carey, assim, respeito total, sabe? Ok. Mas, assim, iniciar um projeto Jay Carey hoje... Não, daí tu pode se atestar maluco porque não faz sentido nenhum, assim. Mas como é que tu imagina o Vanilla ou o JavaScript daqui, sei lá, 5, 10 anos? Tu acha que ele vai estar reinando, que nem ele tá reinando agora? Então, eu acho que assim, o JavaScript, ele nunca vai morrer, né? A linguagem em si é impossível de morrer. E eu acho que o JavaScript, ele tá cada vez um passo mais alto. Eu acho que ele ainda não chegou no topo. Eu acho que tem muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar. Mas é muito difícil fazer uma previsão. O JavaScript é algo que muda muito, mas o que eu tô vendo cada vez mais com o JavaScript é que a comunidade está cada vez se unindo mais. Mais forte. Exatamente. Então, assim, o JavaScript sempre foi uma linguagem que foi popularmente conhecida por ter uma comunidade extremamente desunida, né? Pessoas que... não gostei do teu, vou criar o meu, vou publicar, não gostei do teu, vou criar o meu. Mas isso, com o tempo, tá cada vez mudando, né? A gente tem hoje 3 ali ou 4 frameworks, vamos dizer assim, mainframe, que estão dominando o mercado e a comunidade está cada vez apostando mais em cima desses frameworks. Então a gente está aí com o React, por exemplo. O pessoal acha que o React surgiu há pouco tempo, mas não, ele está desde 2014, aí vamos dizer forte. O React Native de 2015, de final de 2015, já estava no mercado. Então a gente está aí já indo para o 5º ano, né, de React Native, 6º ano de React. Então, as coisas elas estão durando mais. Porque o Jay Carey, se tu for ver, ele ficou popularizado mesmo durante mais ou menos esse tempo. 5 anos, 6 anos. Não quer dizer que quando der 5, 6 anos o React vai morrer. Eu acho que não. Por isso que eu acho que tá mudando. Eu acho que o React ainda vai durar muito mais tempo. O Angular, o Vue, muito mais tempo do que vamos dizer, muito mais tempo se... inovando. O Jay Carey, o problema ali é que não tinha mais para onde correr, não tinha como se inovar se não criasse algo totalmente novo. Então, eu acho que assim, não dá para ter pressa a hora que tu começa a cair nesse mundo de querer aprender tudo e falar, não, todas as minhas animações têm que ser pelo CSS, então eu tenho que aprender isso antes. Não, vai resolvendo da maneira que tu consegue resolver agora, porque daqui a pouco tu vai aprender tudo. Então tu vai desenvolver uma aplicação, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco tu vai ver que tu já tá resolvendo coisas que tu resolvia de forma muito diferente da primeira aplicação, tá querendo voltar lá para refatorar aquele código, então acontece muito isso. E assim, a única forma de tu se manter, vamos dizer assim, atualizado, é desenvolver todo dia. Porque tu vai cair em problemas, aí esses problemas tu vai cair no Google, tu vai cair no Stack Overflow, tu vai cair num GitHub Issues, tu vai descobrir que outras pessoas resolvem aquele problema de outras formas, tu vai acabar aprendendo com isso, tu vai adicionar isso no teu leque, vamos dizer assim, de conhecimento para tu usar numa próxima aplicação. Sim. Então tudo isso tem que ser bem natural. Para mim foi extremamente natural, então com certeza cara, assim, até um bom tempo atrás, assim, sei lá, uns 4, 5 meses, eu era praticamente tipo noob, assim, em animação e transição com CSS. E aí teve um dia que eu tive uma necessidade de fazer isso, eu aprendi. E agora eu sei. Então, assim, é questão de necessidade. Eu acho que estudar alguma coisa sem ter um objetivo com aquele estudo, sem ter uma necessidade, alguma coisa que tu vai querer utilizar aquilo mais pra frente, uma aplicação, eu acho que aquilo não fixa na cabeça. Agora, se tu tiver, tô com um problema, preciso fazer a página, preciso fazer esse quadrado aqui, aumentar de tamanho, não sei o que. Então, tu tem um objetivo. Aí tu vai aprender para cumprir aquilo lá. Então, é uma coisa que a gente sempre prega muito aqui na Rocket, de aprender na prática, né? Com objetivo no final. Ao invés de tu entender os conceitos de por que aquilo funciona. Então, é algo que a gente evita muito. Então, eu acho que sempre que tu tem um objetivo, que tu precisa montar alguma coisa a partir de um conhecimento, é quando tu realmente aprende. Se tu só lê a documentação, assim, beleza, tu vai decorar ali talvez o nome do comando, mas tu não vai saber quando utilizar um, quando utilizar outro, né? Tem muita gente que às vezes vem tirar dúvida comigo, Diego, como é que eu deixo minha aplicação mais performática? E eu falo, tá, mas aonde que tu tá sofrendo? Aonde que tá lento? Não tá lento, mas eu quero deixar ela mais rápida. Tá, mas
Qual que é o intuito, sabe? Pra Tipo, o quê? pessoal às vezes quer otimização prematura, né? O pessoal quer resolver um problema antes dele existir, né? Não que eu acho que tem que esperar chegar no problema, mas assim, às vezes a tua aplicação acabou de ser colocada, posta no ar, né? Tem, sei lá, 5, 10 pessoas acessando e tu quer que ela seja mais rápida, mas talvez seria melhor gastar o tempo criando mais feature, buscando mais usuários para aplicação. Justamente comentar isso, ao invés de focar tanto em performance, focar em trazer mais funcionalidades para aplicação, né? Porque às vezes vai ficar escovando bits lá e não vai chegar em nada, não né? faz sentido, né? Exatamente isso aí.